só ficam excluídas desta isenção de custas, né, dessa isenção de pagamento, as multas, aquelas multas por prática de atos lesivos, atos litigantes de má-fé ou atos atentatórios à dignidade e justiça. Nesse caso, como se trata de uma punição, não é abrangida pela isenção. Senão ficaria uma situação complicada, quer dizer, aqueles que são beneficiários da gratuidade poderiam praticar atos sabidamente lesivos porque eles sabem que não vão ter responsabilidade. Então, as multas pecuniárias decorrentes daqueles atos de infração aos deveres legais, elas ficam excluídas do benefício, portanto, haverá incidência desses valores. Outra consideração. Na verdade, o juiz, na sentença, caso o perdedor seja beneficiário da gratuidade de justiça, o juiz o condena. O que acontece é que essa condenação fica suspensa por conta do estado de necessidade de hipossuficiência do condenado. Não se trata, portanto, de uma ausência de condenação. O juiz o condena, impõe-lhe o ressarcimento das custas e dos honorários, só que a exigibilidade disso fica suspensa em razão desta necessidade. Mas em até 5 anos do trânsito em julgado dessa sentença, o credor, o que ganhou o processo, pode ficar monitorando o devedor, porque se a situação financeira do derrotado, perdedor, devedor, se alterar, por exemplo, ele ganha na loteria, aquela condenação que estava suspensa ficará, portanto, eficaz. Então não se trata de não condenar o titular da gratuidade. Condena-se o titular da gratuidade, mas a condenação fica com a sua eficácia suspensa por no máximo 5 anos, quando então prescreve qualquer direito de cobrar. Mas dentro desses 5 anos, havendo alteração no estado do devedor, o credor, portanto, pode, demonstrando o retorno à suficiência econômica, pode cobrar esse valor. A gratuidade, ela pode ser em relação a um ato específico ou totalmente. Ou seja, a gratuidade pode ser concedida por uma parte para todo o processo ou eventualmente para a prática de um ato. Então ela pode ser beneficiária para um ato, mas ter custeado os anteriores. De modo que a gratuidade não necessariamente será pedida no início do processo pelo autor ou na contestação pelo réu. Ela pode ser pedida em qualquer instante processual, ou pedida para dali para sempre, ou pedida para um determinado ato. Esse mesmo artigo 98 abriu uma alternativa bastante interessante, que é a substituição da gratuidade por um parcelamento. Portanto, caso a parte não detenha condição de garantir, de ter acesso à gratuidade, ou seja, ela não tem um estado de necessidade tão claro que garanta a ela o direito à gratuidade. Mas ela demonstra uma certa dificuldade que permite ao juiz, portanto, conceder o parcelamento da despesa e não necessariamente a gratuidade. Então, esse parcelamento também pode ser uma alternativa. Outra coisa, o artigo 99 trata do momento em que esse requerimento pode acontecer. Como eu disse antes, em qualquer instante. É usual que o autor, já conhecendo a sua situação de insuficiência financeira, ele já faça isso na inicial. Do mesmo modo que o réu, ao contestar, sabendo da sua situação de impossibilidade financeira, é normal que ele já peça na contestação. Mas, na verdade, ela pode ser pedida em qualquer momento, até porque o estado de insuficiência financeira pode acontecer no meio do processo, ou seja, a parte tinha uma condição no início do processo e depois essa condição piorou. A regra para as pessoas físicas naturais, como as pessoas humanas, é que haja uma presunção pela mera declaração. De modo que o indeferimento é que precisa ser fundamentado. A presunção da parte da pessoa natural que requer, a presunção é de que ela precisa. Para que haja o indeferimento da gratuidade, é que precisa ter no processo uma prova efetiva de que o que ela está falando não é verdade, que é exatamente o que diz o parágrafo 2º do artigo 99. Então,
Só mesmo se já tiver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizam a gratuidade, é que o juiz vai indeferir. De qualquer jeito, antes de indeferir, o juiz deve pedir para que a parte que alegou prove efetivamente a sua insuficiência. Hoje, gente, está havendo uma inversão. Eu volto em seguida.